Então, muito boa tarde a todos que estão aqui com a gente hoje. Meu nome é Fabi Maia e aqui ao meu lado está Rafael Oliveira. isso, parceiros de uma vida inteira aqui nessa pesquisa. E eu e o Rafa, a gente forma esse time de cofundadores do Instituto Terra Luminos, que fica em Juquitiba, no interior de São Paulo, na zona de amortecimento do Parque Estadual Serra do Mar. E nós fundamos, né, esse espaço para que ele fosse um instituto socioambiental, e assim ele é, na conservação da floresta da Mata Atlântica, e também para que a gente pudesse criar uma ecovila, uma comunidade intencional, onde a gente pudesse criar uma realidade nova, né? Onde a gente pudesse aprender a viver e conviver a partir de novos códigos sociais e a partir de novas bases ambientais também. Então, essa tem sido a nossa pesquisa aqui ao longo, né? Estamos há 10 anos aqui na floresta, e a nossa ecovila a gente fundou em 2016, né, Rafa? E aí, então, estamos nessa tessitura, né, de como é que a gente pode, a partir desse modelo mental que cada um de nós carrega, dessas bases educacionais que estão super implantadas aqui dentro, como que a gente pode criar esses novos códigos sociais. E é claro que a partir, né, de estratégias e estruturas relacionais. E quando a gente olha para o que a gente está criando, como será que a gente pode olhar para esse propósito, né? Que eu chamo sempre de um propósito redondo, ele é circular. E a gente oferecer, como estrutura de governança, de gestão, algo que seja coerente com esse princípio circular, né? Então, o que a gente observa muito nessa vida de consultores, né, de facilitadores que eu e o Rafa a gente tem já há alguns anos, é que muitas vezes aquele coletivo, né, não necessariamente uma ecovila ou uma comunidade, às vezes um coletivo cultural, por exemplo, tem um propósito que ele é, né, transgressor da Matrix, ele está querendo oferecer alguma coisa que é de base regenerativa, mas a forma a estrutura de governança, de gestão, ela é aquilo que a gente conhece, né? Baseada ainda em comando e controle, em concentração de poder. Isso. E aí a gente encontrou na sociocracia uma ferramenta poderosa para cuidar disso e estudamos e praticamos ela desde 2015 e ela tem nos servido muito para construir essas bases. E é isso que a gente quer compartilhar com vocês. E um pouquinho aqui, um tira-gosto nessa nossa conversa, nesse nosso bate-papo, mas quem tiver interesse depois de se aprofundar, a gente também tem um curso online começando aí no dia 5 de junho, onde a gente vai poder aí por 5 semanas explorar e aprofundar essa ferramenta. Isso aí. Talvez seja bom você tirar o sinalizador do seu WhatsApp. Vamos lá. Vamos lá. Bom, só para a gente ter aqui uma fluência, uma dinâmica bacana, quem quiser trazer as perguntas, se forem acontecendo perguntas, se vocês quiserem já registrar aqui no bate-papo, a gente vai soltar o verbo agora para contar um pouco, né, e a gente esquentar, e daqui a pouco a gente abre para um bate-papo mesmo, um diálogo. Bacana, então a gente faz isso, a gente vai apresentar, preparamos uma pequena apresentação para poder mostrar um pouco, clarear um pouco o que essa ferramenta pode contribuir na gestão de coletivos, comunidades, organizações do terceiro setor e empresas, que não é muito o nosso foco de atuação, mas ela tem sido usada também em empresas, e depois a gente abre para uma conversa e poder
trazer mais claramente informações que sejam de interesse de vocês. Bora lá. Quem quiser depois receber o link dessa apresentação, coloca o e-mail aqui no chat que a gente manda depois para vocês. Bom, então vamos lá. Deixa eu... Bom, vamos lá. Então, a gente chama esse nosso estudo, né, de Lab S3. Né? S3 é a denominação da sociocracia 3.0, que seria uma versão dessa metodologia, né, de gestão, de governança, chamada sociocracia. Então, a gente usa a versão 3.0. Então, por isso, o nosso laboratório de estudos e práticas é em sociocracia 3.0. Então, quando a gente começa, né, a olhar para um grupo, a primeira pergunta que vem é o que te incomoda no trabalho em grupo, né? E se a gente imaginar uma ecovila, uma comunidade, um coletivo ou mesmo uma organização, o que a gente faz é criar, né, coisas, e a gente vai atender a certos objetivos. A gente vai empreender alguma coisa juntos, né? Se for uma ecovila, por exemplo, a gente quer morar juntos, a gente tem princípios compartilhados e a gente precisa comprar uma terra, a gente precisa entender quais são os nossos modos de construção e de ocupação desse território, a gente precisa encontrar alguma forma da gente achar subsistência, né, nesse lugar. Então, para responder uma série de perguntas, a gente vai ter que trabalhar juntos, né? E o que geralmente a gente encontra como resposta dessa pergunta, o que te incomoda no trabalho em grupo? E se você quiser ir já colocando aqui no chat, a gente adora fazer essa pesquisa e coletar mais, né, mais informações. O que geralmente vem, né, é que puxa, são reuniões muito longas, a gente escuta isso invariavelmente, né? Reuniões muito longas, reuniões muito improdutivas, muito sem foco, uma certa superficialidade nas próprias relações, estrutura muito estática, as pessoas não se sentem atores, né? De transformação das estruturas, as pessoas não têm coragem de se olhar, muita manipulação, muita política, muito julgamento, menos proatividade, né? Pouca proatividade das pessoas, então tem aquela coisa meio do vou empurrando com a barriga, a história do pacto de mediocridade, que a gente olha e observa direto nas estruturas de trabalho, né? Então eu finjo que eu estou recebendo aqui o que eu acho que eu mereço e eu finjo que eu estou entregando alguma coisa que move esse coletivo para frente. Hierarquia é um item que sempre, invariavelmente, aparece, e quanto mais jovem a pessoa, mais incômodo se tem com a hierarquia, é o que a gente observa bastante, né? Engessamento, baixo engajamento. Baixo engajamento, né, Rafa? É um tema que aparece muito, né? Sim, né? E as pessoas reclamando que, porque a gente faz também muita reunião e nunca chega em lugar nenhum, ou então sai de uma reunião já desanimado com aquilo que foi decidido, né? Que vai ser feito, porque não sentiu-se escutada. Acho que esse é um ponto super forte também, né? Podia até entrar aqui na nossa lista, que é a baixa escuta. É super nítido isso, né? E às vezes, né, a gente vê esses círculos de líderes mais circulares que estão estudando autogestão e até faz assim, não, vamos escutar todo mundo, mas no final é a palavra do líder que bate o martelo, né? Se ninguém falou o que ele estava querendo, ele vai dar um jeito de manipular e de fazer a sua voz ser praticada como decisão final, né? Bom, então, aqui a gente está seguindo em frente. Então, o primeiro passo que a gente observa importante ser dado para poder revisitar essa ideia de que trabalhar em grupo é fundamental para que a gente possa alcançar um objetivo de um coletivo, é desconstruir essas crenças limitantes que estão aí colocadas do que seria o trabalho em grupo, né?
Enfim, então a gente começa primeiro mudando um pouco esse nosso modo de se colocar perante um grupo, né? E entender que nós não estamos ali para cumprir uma obrigação, nem para perder tempo, mas que estar em grupo é um investimento de tempo, é uma escolha, né? De estamos juntos, a gente vai mais longe. Às vezes a gente precisa, sim, de dedicar mais tempo para ir mais longe, mas as vantagens que isso pode nos trazer, é isso que é uma escolha que nós fazemos quando a gente decide estar dentro de um coletivo, né? É interessante porque é uma escolha, você pode muito bem escolher ter uma carreira solo, mas o que eu observo, assim, do ponto de vista da psicologia, é que é da condição humana o trabalhar junto e o viver junto. Nós somos seres sociais, né? Até um monge lá no monastério, ele está em grupo, né? Vários monges estão juntos. Então, é uma escolha, mas ao mesmo tempo, o que a gente vem observando é que quanto mais individual é a vida, justamente porque se acredita que é muito trabalhoso estar em grupo, né? E as pessoas às vezes falam para nós: ai, gente, mas eu adoraria morar em Ecovila, acho tão lindo, tal, mas é muito conflito. Nossa, eu não estou afim, vou gastar muito minha energia, meu tempo e papapá. Então, já que estamos, né, nesse lugar de condição de viver socialmente, e a pandemia ela traz isso com uma força muito maior, né? A gente precisa romper com essas crenças da escassez do viver em grupo. Então, o que a gente entende é que existe uma nova forma, sim, da gente poder trabalhar e viver em grupo, porque aqui está a grande complexidade das ecovilas. É você, né? Eu estou aqui trabalhando com o Rafael, e aí ontem a gente estava celebrando num jantar celebrativo juntos aqui, conversando como amigos, né? E aí a gente peço uma escuta para ele, porque eu estou numa questão, então tem momentos em que a gente está um apoiando o outro emocionalmente. E aí, outro dia, a gente está na horta trabalhando juntos de novo. Então, são muitos papéis que a gente compartilha juntos, né? Por isso, o desafio aqui é romper com essas crenças de escassez. Então, o que a gente diz para todo mundo que está nesse movimento de ecovilas, de comunidades, de coletivos, não adianta nada a gente só se organizar dessa forma se a gente não mudar aqui dentro a nossa forma de estar com as pessoas. Uhum. E aí a gente tem o que é que especialmente tem que mudar aqui? A ideia de que o poder, ele neste formato que nós escolhemos estar, né, ele precisa ser compartilhado, né? Então a gente está saindo aqui da perspectiva do poder sobre, né, que é a perspectiva que é colocada no padrão de relações de trabalho, que é aquilo que a gente, que é o que a gente está querendo abandonar aqui, né, de que eu tenho poder sobre o outro, para a ideia de o poder compartilhado, ou seja, o poder com o outro. E aí, enquanto a gente entende que nos modelos padronizados de relações de trabalho, o poder ele é um recurso escasso, né? Porque ele está comigo, então ele não está contigo. A gente entende aqui que o poder ele é abundante, ele está comigo e contigo, e ele é maior quando ele é meu e seu, né? Uhum. É muito lindo, e esse é um processo bem de autoconhecimento também, de autotransformação, né, Rafa? E o que a gente viveu bastante aqui, e tem vivido, é esse lugar de que eu só posso estar numa mesa de uma reunião, tomando uma decisão de alto impacto para mim e de alto impacto para os outros, quando eu tenho confiança de que os outros querem o meu bem-estar e que eles estão disponíveis para me escutar integralmente. Ou seja, eu não preciso ter um poder sobre os outros para que a minha voz seja escutada. E aqui eu acho que está o coração desse processo, né? Isso é muito bonito. De vez em quando a gente se lembra, né? Porque é muito fácil se esquecer disso também. Então, confiança é
é o cimento dessa ponte, né? Realmente é o bio, cimento. É o ecocimento. É o adobe dessa É o ponte. adobe dessa ponte, melhor falando. Porque é a confiança que vai possibilitar que a gente possa começar a abrir mão dessas estruturas hierárquicas e acreditar que estamos todos ali querendo que os nossos princípios e valores sejam cuidados, né? E a transparência, ela é a chave, né? Uhum. A chave, inclusive, que faz com que a confiança aumente, Sim. né? Bora lá. Bom, a gente traz aqui uma comparação, né, desses 3 modelos de governança, né, conhecidos, né, autocracia, democracia e sociocracia, para olhar pela perspectiva do poder, né? Então, enquanto eu tenho na autocracia o poder com a minoria, então o poder está com a minoria, eu tenho na democracia o poder estando com a maioria. E o que a gente deseja aqui na sociocracia é que o poder esteja distribuído. Então, aqui está uma distinção muito clara entre esses 3 modelos e uma compreensão de que nesses modelos, os 2 modelos primeiros aqui, o poder é um recurso escasso, né? Então, se ele está com algum, ele não está com o outro. E aí, se ele é um recurso escasso, e eu logo detecto quem é que detém o poder, é melhor eu ser amiga dessa pessoa, ou trabalhar com essa pessoa, ou fazer aquilo, atender as necessidades dessa pessoa, ou dessas pessoas, para que eu possa também ter poder, né? E aqui, na autocracia e na democracia, né, Rafa, quando a gente tem o poder como recurso escasso, a gente sempre vai ter um jogo de ganha-perde. Sempre vão ter os ganhadores e os perdedores. O que acontece? A gente acha a democracia o máximo, né, na nossa cultura, justamente porque a única coisa que a gente conhecia antes da democracia era a autocracia. Então, de fato, se eu só tenho uma opção que é a autocracia ou democracia, eu vou preferir a democracia. Mas o que a gente chama atenção, e a gente explora isso com um pouco mais de detalhes quando a gente aprofunda no curso, é que a democracia, ela ainda é limitante, né? Você ainda vai ter uma decisão que vai ser tomada pela maioria e você vai ter uma minoria não contemplada pela decisão. O que acontece quando você tem uma minoria não contemplada pela decisão, né? Então, vamos imaginar numa ecovila, a gente está decidindo se a gente vai ter na nossa ecovila, se a gente vai ter um terreno para cada pessoa ou se a gente vai ter só uma casa para cada pessoa. Se o terreno ele é coletivo ou se a gente vai ter lá um quintal para cada casa. Vamos supor que essa é uma decisão que a gente vai ter que tomar aqui na nossa ecovila. Vamos supor que a gente é um grupo democrático e que a maioria do nosso grupo optou por ter um terreno em cada casa. Então, cada um vai ter um lote de 1.000 metros quadrados e assim a gente definiu. E o que acontece com a minoria que não se identifica com essa decisão? Fala, não, mas o lote, ele vai fazer com que as pessoas fiquem cuidando do seu pedaço, e aí a gente não vai ter o cuidado com o coletivo. Então, nesse momento, a gente já tem um grupo que quer mais força no coletivo e um grupo que quer mais força no privado, no individual. E aí, se isso não é um tema que pode ser explorado na sua base, no seu princípio, até que todos estejam contemplados, você vai ter a minoria que é vencida e que ou vai boicotar, ou vai sabotar, ou vai acabar saindo. Isso. E aí a chave aqui para a sociocracia é que a gente quer ativar a inteligência coletiva. A gente quer escutar essa minoria. A gente quer muito que essa pessoa que está vendo algo diferente de todos os demais seja escutada, porque ali tem alguma coisa de precioso, tem um presente que ela pode dar para o coletivo. E a gente vai integrar essa objeção, essa preocupação dessa pessoa, para que a nossa proposta final seja de fato uma proposta que contemple a todos, e que seja muito melhor do que a proposta que foi colocada na mesa, porque ela foi melhorada com essa objeção, com esse olhar atento de alguém que estava discordando no início dessa proposta. Perfeito. E tem uma cura coletiva muito forte nesse processo também, né? Aqui a gente tem um lema no Terra Luminous, que é os incomodados que se expressem.
que é o oposto do dito popular, né? Os incomodados que se retirem ou que se calem. A ideia é essa. Quando tem alguém incomodado com alguma coisa, que bom que essa pessoa tem um fórum oficial para expor seus incômodos, né? Bom, então a gente traz aqui o conceito de sociocracia, né, que pode ser traduzido como poder ou governo ou a governança pelos pares. Os pares aqui compreendido pelo esse grupo de pessoas que tem uma ligação entre si. Então a gente está trazendo para dentro de um coletivo, né? Um coletivo é um grupo de pessoas que tem relação entre si, que tem objetivos comuns, e a ideia aqui é que essa governança ela seja distribuída pelos pares. A sociocracia, ela é um conjunto de ferramentas, né? Então ela é um sistema de governança, mas que vem com um conjunto de padrões que a gente chama, que são essas ferramentas e princípios, né? Que permitem justamente que haja um maior compartilhamento de poder. E esses princípios? Isso. Então, tem um conjunto de princípios e esses são os principais, né, que a gente destaca, que é a transparência, ou seja, numa governança sociocrática, para alguma coisa ser confidencial, isso precisa ser consentido pelo grupo. A princípio, tudo é de livre trânsito e publicado em todas as fontes possíveis, né? Ganha-ganha é um princípio fundamental, né? Então, a gente só termina uma decisão quando todos estão contemplados. Né? A informação, né? Quer dizer, informação é um recurso de poder, então a importância dessa informação está realmente compartilhada para que todos possam tomar decisões tendo conhecimento de todas as questões ligadas àquilo que vai ser decidido. Vou pular para cá, olha, abertura ao novo, que também tem a ver com o empirismo, né? Em algumas literaturas a gente encontra como empirismo, que tem a ver com essa vontade de estar sempre testando. E às vezes vem essa fala, né? Ah, não, mas há 5 anos a gente faz desse jeito, a gente já tentou e não deu certo. Então tem essa curiosidade infantil que está sempre viva aqui. E essa escuta, né, mais apurada para alguma coisa que alguém está vendo e que eu não enxerguei. E opa, estou curioso, não tem a ver com curiosidade mesmo, né? A gente fala que é isso, que cada um, que a gente sempre senta numa roda, né, na sociocracia, num círculo, como a gente chama, entre as pessoas, os pares, que estão diretamente envolvidos com aquela questão. Então a gente vai depois entendendo como que a gente se organiza, mas a ideia é sempre que cada círculo ele esteja contendo as pessoas que estão diretamente envolvidas com aquilo. Então, sei lá, são as pessoas que cuidam da comunicação, ou as pessoas que cuidam da manutenção. Então, e cada um, com seu papel distinto, tem uma perspectiva sobre aquilo. E a importância de estar atento a essas diversas perspectivas é que faz a diferença, é que, de fato, ativa a inteligência coletiva. Perfeito. E isso tem a ver com equivalência, né? Quer dizer que a ideia é que não há uma distinção de vozes entre essas pessoas, independente de cargos, se numa organização mais formal existem, né, os cargos, naquele momento que a gente está sentado junto, não existe um coordenador, todos têm voz e devem e precisam ser escutados com a mesma equivalência. Perfeito. Na balança, junto com equivalência, a gente encontra a eficácia. Porque aqui está a dança caórdica, né? A gente gosta muito desse conceito do Dee Hock, que traz essa ideia da era caórdica, onde se eu tenho muita ordem, muito controle, muita eficácia, eu vou perder a escuta das vozes, eu vou perder a inovação, vou perder a flexibilidade. Mas se eu tenho muita equivalência e a gente quer escutar todo mundo, né, com muita profundidade, e a gente se perde da eficácia, a gente vai ficar 1 ano para decidir se a gente vai criar uma horta aqui embaixo ou ali em cima, né? Então aqui esse é um conceito que está muito dentro da gente, que pratica a sociocracia já há bastante tempo, que tá sempre equilibrando, né? Essa balança interna, ela tá sempre viva. Numa reunião, por exemplo, a gente tem lá um horário para começar, um horário para terminar, tem uma pauta com uma série de itens,
E a gente quer cuidar para que a gente não fique só focado em terminar a pauta no tempo destinado, né? Isso é importante, mas também criar qualidade de escuta para que essa inteligência coletiva possa emergir. Avaliação, outro princípio também muito chave. Para mim, isso foi um dos grandes ahás que eu tive quando eu conheci Sociocracia em 2014, que eu falei para o Rafa, falei, nossa, isso aqui é muito bom. Por que chama governança dinâmica, né, Rafa? Porque tudo está em transformação o tempo todo, assim como a vida. Se a gente olhar para a natureza, você vai ver que não tem um dia que essa árvore que na minha frente está igual ao dia anterior. Então, a avaliação, ela pressupõe que quando a gente toma uma decisão, quando a gente firma um acordo, a gente tem um prazo para a gente checar se esse acordo ou se essa decisão realmente estão cuidando da vida, né? Então, isso para mim, isso dá um relaxamento, né? Quer dizer, não é para sempre, eu não estou amarrada, decidimos isso, vai ser para sempre. Né? Isso nos dá essa liberdade de poder tentar, né? Que é um mantra que a gente usa na sociocracia, né? Algo que seja bom o suficiente para ser tentado, seguro o suficiente para ser testado. Quer dizer, a gente não quer ficar preso a sempre encontrar a melhor proposta, melhor estratégia, mas algo que a gente pode tentar porque a gente sabe que a gente vai avaliar. E se não estiver bom, a gente vai melhorar. E esse é o princípio também do consentimento, quer dizer, como que a gente... aqui a gente não trabalha com consenso, com votação por maioria, né? O consenso pressupõe que todo mundo tem que estar de acordo, mas e o consentimento, ele também vai buscar o acordo de todos, mas com a diferença que no consentimento a gente tem mais liberdade para criar a melhor proposta. Então, existe um caminho, né, que é a forma com que se faz uma decisão por consentimento, que é essa, de a gente buscar aquilo que é bom o suficiente por agora, sabendo que a gente vai avaliar e podendo integrar todas as preocupações e objeções das pessoas que estão envolvidas naquela decisão. E o que é muito lindo, né, que eu observo também nesse processo, nas reuniões, né, porque é isso, quando você tira o comando e controle, né, Rafa, de uma figura ou de uma estrutura, é a diretoria que decide, a gerência que decide, você traz a decisão para a base, é lógico que a gente vai ter mais reunião, porque a reunião, ela passa a ser o fórum específico e privilegiado de tomada de decisão, né? E o que é muito bonito e que eu observo, assim, eu tendo sido consultora organizacional durante muitos anos, eu observava sempre que numa mesa de tomada de decisão, você tem aquelas pessoas mais falantes, como eu, por exemplo, mais extrovertidas e articuladas, e você vai ter as pessoas mais introvertidas, que são menos falantes, que talvez não, né, não se sintam tão confortáveis de falar uma objeção e tal. Então, o que é fascinante na sociocracia é que aqui, nessa caixa de ferramentas, a gente tem uma estrutura que vai oferecer a possibilidade de que todos falem, porque a gente vai trabalhar com rodadas nas decisões. Então, a equivalência, ela se dá, né? A estrutura, ela favorece a equivalência. Não adianta só chegar numa reunião e falar, gente, e aí, o que vocês acham? Porque se eu faço essa pergunta, pessoas como eu vão tomar a palavra primeiro, né? Como Sim. Nós, por exemplo, vão tomar a palavra primeiro e vão dominar. É o que a gente sempre vê nas tomadas de decisão. E aí parece que todo mundo tá ok, porque a pessoa mais introvertida fez assim e tal. Mas então, aqui, a gente garante que todas as vozes são escutadas, né? E a equivalência, ela se dá nesse lugar. E o consentimento também. E o que ele traz junto, Rafa? Autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade e engajamento. E engajamento. Porque também o Zezinho, na hora que ele não ia falar nada, mas estava na hora da rodada, né? Na rodada estava na vez dele, quando a gente pergunta quais são suas considerações sobre isso. Ele teve ali um momento de objetar ou de falar que aquilo não estava muito bom para ele. Então, isso vai trazendo essa autorresponsabilidade que a gente quer tanto viver nos nossos grupos. E a gente vai quebrando essa questão de oprimidos e opressores, vítimas e vilões, que estão tão configuradas nos grupos, né, Rafa? Isso. Bom, então, como a gente já falou, essa caixa de ferramentas que a gente chama de sociocracia, ou sociocracia 3.0, ela é composta de várias ferramentas distintas que a gente vai chamar de padrões. E que são padrões que são usados para cuidar
ou da estrutura ou de processos dentro do coletivo. Então, uma metodologia mais modular, ou seja, não é que a gente tenha que introduzir a sociocracia com todas as suas ferramentas para poder já melhorar o nosso viver coletivamente, o nosso fazer coletivo. Algumas são mais importantes de serem implementadas que outras, para que isso possa acontecer, mas eu também posso escolher se eu vou cuidar mais da estrutura, então eu vou trabalhar com padrões que vão pensar os papéis, vão pensar os ciclos, eu estou mais interessado em processos, que é como que eu tomo decisão, como que eu seleciono pessoas, como que eu avalio, que então são questões que são colocadas. Aqui tem alguns exemplos de padrões, né? Quer dizer, um padrão importantíssimo para a sociocracia é a ideia de organização em círculos, que é a forma com que eu distribuo o poder, compartilho esse poder, e sem perder eficácia. Porque, como o Fabi falou antes, quer dizer, o excesso de equivalência ele também baixa demais a eficácia. Se todo mundo tiver que tomar decisão sobre tudo o tempo todo, a gente não anda. Para isso, a gente cria círculos semi-autônomos de tomada de decisão. A gente define papéis, formula e decide e seleciona papéis onde as pessoas têm autonomia delegada pelo coletivo para executar e decidir certas coisas. E isso vai criando esse equilíbrio entre equivalência e eficácia. A gente tem um exemplo de como a gente trabalha aqui no Instituto Terra Luminous. Então, a gente tem um círculo que é chamado de círculo geral na sociocracia, ou a gente chama aqui de círculo gestor. Esse círculo, ele não tem um integrante específico, um presidente, um coordenador. Ele é um círculo formado por representantes de todos os outros círculos, que a gente chama de círculos operacionais ou círculos executivos, né? Que são, na verdade, as áreas de atuação da organização. Para a organização acontecer, ela vai ter domínios de atuação. Então, é importante, no nosso caso, ter uma área que cuida do administrativo financeiro, uma que cuida de infraestrutura, comunicação, a parte de agroecologia, dos programas socioambientais ou dos programas sociais ou ambientais, educacionais, uma área ligada a eventos, porque a gente tem entre o nosso modelo de negócios receber e ofertar retiros e cursos. Então, é assim a gente foi se desenhando nesses círculos operacionais. E toda vez que a gente precisa tomar uma decisão dentro desse círculo, a gente vai olhar, a gente tem autonomia para decidir isso. Então, a gente faz. Mas, em algum momento, a gente pode perceber que aquilo que a gente está fazendo dentro daquele círculo vai impactar a organização como toda, o coletivo como um todo. Esse é o momento da gente levar a nossa preocupação para o círculo geral, porque ali eu vou ter representantes de todos os círculos e, com isso, eu vou equilibrando esse compartilhamento de poder, dando autonomia até certo ponto, mas também cuidando de que as necessidades do coletivo sejam sempre atendidas. Esses círculos, eles também se subdividem, né? Aqui é um exemplo de uma subdivisão de um dos círculos, que é o ciclo de programas, ele se subdivide em ciclos programas socioambientais, ciclos educacionais e terapêuticos. E assim a organização vai explodindo, né? De forma que a gente possa garantir mais eficácia, mais espaços de tomada de decisão específicos, né? E sem perder a equivalência, porque tudo foi consentido pelo coletivo. A criação de cada círculo é consentido, de um papel é consentido. Então, as autonomias, o poder, ele é distribuído a partir do consentimento do coletivo. Perfeito. Lindo. Vamos falar mais para frente dos anfitriões? A gente tem alguns outros padrões, né, que são para dar exemplos, né? Então a sociocracia oferece um padrão de seleção de papéis. Então, como que a gente seleciona pessoas para assumirem papéis de uma forma sociocrática? Um desenho super bonito, sempre com rodadas, onde a gente não existe ninguém que se voluntaria
né? A gente vai encontrar realmente o melhor perfil para aquele papel. Do ponto de vista de RH, né, que eu fui consultora organizacional há muitos anos e trabalhava bastante com, né, nessa história do selecionar pessoas, eu vejo que aqui tem um espaço assim, bem transgressor que a sociocracia traz. Ou seja, né, os papéis eles não são selecionados por alguém que indica, eu acho que o Rafa deveria ser o novo anfitrião do programa socioambientais. Então, o próprio movimento, né? Então, a sociocracia, ela traz uma coerência muito grande dentro dos seus padrões, né, Rafa? Uhum. Porque a gente vai vendo como cada um desses movimentos, né? Selecionar um papel, fazer um acordo, avaliar um papel também, uma pessoa. Como, geralmente, tudo isso vai denotando quem é que tem poder e quem não tem. Então, esse é o grande processo transgressor que a sociocracia traz, né? E que é muito lindo. Isso. Outra coisa incrível é o formato de reuniões. Quer dizer, a gente tem padrões para cuidar de tipos de reuniões específicas. Então, primeiro a gente tem uma identificação de que a gente, na organização, se reúne por motivos diferentes. Seja para cuidar das relações, de cuidar das pessoas, seja para operacionalizar alguma coisa, né? Ou seja para tomar decisões mais abrangentes, né? Ou avaliar acordos, ou criar novos acordos. E para cada uma dessas reuniões, a gente tem um formato e uma dinâmica específica, facilitada e tudo mais. E assim a gente vai desenhando esses padrões. Uhum. Acho que é isso, tá bom, né? por aqui. A gente vai abrir agora para uma rodada de... Já temos uma pergunta da Luísa, do Luiz. Eu vou, antes disso, só dizer que a gente vai abrir para mais 15 minutos para a gente poder responder algumas perguntas e aprofundar um pouco mais isso. Mas lembrar também que a gente vai ter condições de aprofundar ainda mais nesse curso online que a gente está lançando, que começa no dia 5 de junho, né, onde a gente tem, então, 9 encontros distribuídos nos sábados e nas quartas-feiras. Sábados é um aulão, com todo o grupo, e nas quartas a gente vai trabalhar em subgrupos para que a gente possa ir mais fundo nas práticas. E nesse momento a gente vai ter condições de ainda experimentar e praticar bastante de sociocracia. É isso aí. Muito bem, vamos lá. O Luiz está querendo saber um pouco mais sobre que a gente aprofundasse um pouco a etapa final de processo de tomada de decisão, né? A diferença entre consenso e consentimento. Quem mais tiver pergunta, a gente pede que vá colocando aí no chat. Quer falar um pouco, Rafa? Sim. Bom, como a ideia que eu estava passando, assim, tanto um quanto o outro querem que todos estejam de acordo. Acontece que a forma com que o consentimento é trabalhado, a gente precisa prever todos os problemas que podem acontecer antes deles acontecerem, porque a decisão ela é mais engessada. Uma vez que se uma pessoa diz que não tem não tem uma objeção para que aquilo aconteça, a gente não consegue avançar. Então a gente não anda. A diferença... bloqueia a proposta. Ela bloqueia a proposta. A diferença, que a gente, inclusive, o termo foi usado de forma diferente, por um motivo muito claro, que é para justamente mostrar que o que a gente faz aqui é governança dinâmica, né? Então, a gente não está preso às estratégias. O que a gente olha e cuida são das necessidades que a gente quer atender. Então, o ponto fundamental aqui é que a gente, antes de ir para a estratégia, a gente dá um passinho para trás e fica tentando compreender se aquela é realmente uma necessidade. Ela está clara para todos. Uma vez que a necessidade fica clara, todos, eu vou pedir para a Dani, já vou dizer a Dani aqui, perfeito. A gente, uma vez que a necessidade está muito clara para todos, a gente vai conseguir encontrar uma estratégia que contemple a todos. Porque a gente não vai abrir mão da necessidade. A gente abre muito facilmente mão da estratégia. Essa é uma diferença entre consentimento e consenso. O consentimento, ele não está preso na estratégia. Ele está fixado, atento às necessidades. No consenso, a estratégia, ela é imutável. A gente tenta, a gente só aprova se aquela estratégia que foi colocada na mesa for a definida.
Essa que é a grande inteligência do processo da sociocracia. A gente vai se treinando como facilitadores de um processo de tomada de decisão a escutar que necessidade é essa que está por trás, e às vezes escondida, não muito bem articulada, por trás de alguém que fala, não estou gostando disso, não, mas estou sentindo aqui, ó. Estou sentindo aqui no meu estômago que esse negócio não tá bom. Às vezes vem desse jeito, não vem como algo articulado, né? Então, ou a gente fala, bom, vamos então parar essa decisão por hoje, e aí a gente traz essa reunião, esse tema de novo daqui a 2 dias, ou quem sabe as pessoas que estão manifestando algum incômodo podem se reunir e trazer isso mais claro, ou a gente vai afinando essa escuta mesmo. E é muito lindo o processo. O que acontece também é que às vezes a estratégia ela ainda não me soa muito bem. E aí, como facilitadores no processo de tomada de decisão, um mecanismo para ser ajustado aqui é o tempo de avaliação. Então eu posso falar assim, tá, se 1 ano para você é muito difícil, porque você acha que pode ser que não dê certo, e se a gente trouxer a avaliação para 3 meses? A gente vai sentar de novo nessa mesa, nós vamos olhar de novo para essa decisão, já ela tendo andado, né, na realidade, e aí a gente vai avaliar mesmo o que a gente pode mudar dessa decisão. Então isso também é um mecanismo aqui muito interessante de ajuste. Por quê? Porque a gente quer que quando a gente dê o consentimento total para essa proposta, que todo mundo saia celebrando. Esse é o nosso objetivo aqui. Por quê? Porque a gente sabe que o engajamento de cada indivíduo para a concretização dessa decisão pressupõe que eu tenha gostado dela e que ela esteja atendendo às minhas necessidades, né? Agora, uma coisa importante também, Luiz, e para quem está aqui nos compartilhando hoje desse tempo com a gente, é que a objeção, ela precisa estar relacionada a alguma coisa que impede a nossa organização de atingir os seus objetivos ou impede que eu possa cumprir os meus papéis, né? Ou que abale diretamente a minha motivação. Então, não tem a gente cuida muito para que não seja aquela história da preferência pessoal, né? Mas é que eu prefiro desse jeito, do outro jeito. Então, aqui a gente traz, né, os princípios e valores da organização. Na verdade, é isso que está no centro. Ao invés de terem pessoas no centro e seus egos, o que a gente tem na sociocracia é o nosso conjunto de princípios e valores acordados. Isso é o que está no centro. E é isso que rege a nossa organização, independente das pessoas que estão, né, cuidando dela. A Maria Fernanda, ela coloca aqui que ela vê alguns casos de ecovírus em que os líderes acabam exaustos e sobrecarregados. Então, como a sociocracia pode lidar com isso dentro da proposta dos papéis? Existe rotação de papéis obrigatório, por exemplo? Bom, sim, é exatamente isso que a gente quer fazer quando a gente define papéis e estabelece graus de autonomia. Então, a formulação de um papel, ela vem atender uma necessidade. Então, a base toda temos necessidades que precisam ser atendidas. E a estratégia que a gente está escolhendo para atender algumas delas é criar um papel. Então, quando a gente cria o papel, a gente cria ele com muita clareza de que necessidade ele está atendendo e quais são as prerrogativas para esse papel existir, ou seja, quais são as características que uma pessoa que vai energizar esse papel precisa ter, qual é o tempo que ela precisa para se dedicar a esse papel, quais são as entregas que esse papel vai ter e qual é o grau de autonomia que essa pessoa vai ter para fazer isso tudo que ela precisa fazer. Então, isso estando muito claro, passa-se por uma rodada de seleção de quem pode assumir esse papel. E, como eu disse, é uma rodada bem lúdica, é um padrão bem bacana e que surpreende. É simples e surpreende. E uma vez escolhido quem vai energizar esse papel, essa pessoa, então, passa a ter a sua autonomia dada. Não existe uma obrigatoriedade de rotação de papéis, mas existem acordos que podem ser firmados, né? O que a gente sempre, quando cria um papel e seleciona uma pessoa, a gente define um prazo de avaliação. Tanto para avaliar o desempenho da pessoa junto ao papel,
mas também para avaliar se aquele papel está fazendo sentido. Ele está conseguindo responder, atender às necessidades para as quais ele foi criado. Então, esse é um momento muito especial, sabe, Maria Fernanda? Para que o coletivo se veja engajado e envolvido, e que não fique algo isolado, sobrecarregado. Né? E assim, a gente aqui parte de um princípio que todo mundo está junto, querendo chegar em algum lugar. Então, há a necessidade de engajamento de todos o tempo todo, e assim uma melhor distribuição dos papéis. E nesse formato de seleção, aparece muito fácil isso, quando uma pessoa está muito sobrecarregada, né? E as outras acabam sendo convidadas naturalmente pelo processo a se engajarem mais, talvez assumirem algum desses papéis. Perfeito. E faz parte do mecanismo mesmo que as pessoas que são anfitriões dos círculos, né? Em algumas literaturas de sociocracia, você vai encontrar o nome coordenador, coordenadora, líder operacional também. Aqui no Terra Luminos, a gente escolheu chamar de anfitriã e anfitrião, porque a gente acha que o ego se identifica menos com essa questão do poder autocrático, né? Quando você chama de líder operacional ou de coordenador, tem alguma coisa aqui dentro que já escuta, eu tenho poder sobre os outros. Então, é muito importante essa rotação. Então, todos os papéis, eles têm esse prazo de avaliação. De avaliação, e a gente, né, faz uma nova seleção. É super saudável isso. Então, a gente sempre diz, Mafê, que a gente está anfitrião de um círculo, a gente não é anfitrião do círculo. Isso já ajuda bastante a gente. E a Mafê traz outra pergunta muito interessante também. Ela fala assim, Rafa, fico muito curiosa em entender as formas de evitar afetar a eficácia e dar espaço para equivalência no caso de decisões que têm um prazo para ser tomado. Ou são urgentes, em que às vezes não há muito tempo disponível para longas reuniões, escutar todo mundo e tal, né? Então, o que a gente tem como proposta para esse desafio? Eu tenho uma fala aqui, Mafê, que é o seguinte: quando a gente se propõe a criar uma cultura regenerativa, que pressupõe sustentabilidade, pressupõe o ganha-ganha, alguma relação com o tempo vai mudar. Algo em nós, na nossa relação com o tempo, precisa mudar. É isso. Se você quer tomar uma decisão sustentável, talvez não seja a decisão mais rápida e mais barata, né? Então, tem algo realmente que a gente entende que para dar equivalência, para escutar todo mundo, a gente vai andar mais devagar. É possível que isso aconteça. A gente observa isso bastante aqui no Terra Luminos. Mas olha só, é muito aquele conceito do Ubuntu, sabe? Onde a gente vai mais devagar, mas vamos todos juntos. Né? Eu acho que tem muito isso que está aqui na base, né, Rafa? Sim. Eu gosto muito sempre de ressaltar essa frase, que aqui a gente não gasta tempo com reunião, a gente investe tempo com reunião. Né? E ainda assim, a sociocracia apresenta vários mecanismos que facilitam que esse processo se mantenha equivalente sem perder tanta eficácia. Primeiro, a gente olhar muito mais para a necessidade, investir mais tempo na necessidade, na compreensão da necessidade do que na estratégia, porque depois vai muito fácil e rápido resolver a estratégia. Se a gente tem clareza da necessidade. Então, existem alguns mecanismos importantes que a gente vai adotando na construção da proposta que agilizam o tempo, mas lembrando, como a Fabi disse, que ainda assim não adianta a gente passar uma proposta por cima de todos sem que haja um mínimo de compreensão de quais são as necessidades que estão sendo atendidas e uma escuta básica, no mínimo de uma percepção do termômetro dessa proposta, dessa estratégia que está sendo escolhida. E aí, mais que isso, uma vontade muito grande de que essa proposta seja melhorada. Que uma decisão pode sair muito melhor porque eu escutei melhor as pessoas. Não fiquei só preso à estratégia que eu estava trazendo no início da reunião. Então, sim, tem um investimento de tempo. Porque a gente sabe que se aquele tempo foi bem investido, depois essa proposta, essa estratégia escolhida, ela vai ser realizada com muito mais engajamento, e isso vai fazer com que ela seja mais eficaz. Quer dizer,
A eficácia, ela não está tão naquele momento da tomada de decisão. Ela também está no fato de que a gente decidiu algo que vai acontecer, que vai ser bem realizado, vai ter engajamento de todos. Então, isso também tem que ser considerado, porque às vezes a gente tem que tomar essa decisão rapidamente, mas a proposta aprovada não vai para frente. É boicotada, ou não tinha clareza, começaram a aparecer problemas que a gente não previa. Perfeito. Aqui eu lembro o mantra da sociocracia, né? Que é bom o suficiente por agora, é seguro o suficiente para ser testado. Então, se eu tenho, né, é alguma coisa urgente, porque a gente precisa tomar uma decisão, porque daqui a 1 hora vai acontecer alguma coisa, então a gente vai tomar a decisão que siga esse mantra, né? E talvez a gente vá realmente tomar uma decisão onde vai ter menos equivalência naquele momento. Mas a gente sabe que essa é uma decisão temporária, né? E isso garante que a gente tenha coerência. Gente, porque uma das coisas mais sérias agora é a gente não fazer um novo sistema super lindo, porque tá na moda a gente fazer sistemas circulares e ficar para inglês ver, sabe? E isso aqui não funciona mais. E a gente tem escutado, e nos preocupa um pouco, de algumas pessoas que estão vivendo a implantação de modelos sociocráticos ou holacráticos, O2, quer dizer, tem várias outras caixas de ferramenta disponíveis, mas que acabam implantando pela metade ou não exploram na profundidade, não passam pelos desafios, né, que tem esse modelo, e aí falam depois, não funciona, gente, não funciona. Então, realmente, assim, é tão fora da caixa do nosso modelo mental que a gente vai precisar ter muita persistência para esse modelo realmente ser testado antes da gente dizer isso não funciona, né? Beleza. Valeu, Mafê. É isso, gente. Que bom que a gente teve condições de responder essas perguntas tão boas, tão bonitas, tão cheias de importância. É muito do nosso ativismo, esse movimento. A gente aqui no Terra Luminos decidiu que nós estamos aqui no ativismo, né, da vida, mas a gente vai direcionar grande parte da nossa energia para a construção de uma nova realidade. Esse é o nosso grande barato, o nosso grande tesão. E o que a gente quer fazer, né, gente? A gente já sabe. Todos nós sabemos que a gente quer ter uma vida mais sustentável, relações mais plenas, mais verdadeiras com as pessoas. Agora, o que interessa é o como. Por isso que eu e o Rafa, a gente fundou até essa organização chamada DMT, que se chama Design de Movimentos Transformadores, que é onde a gente traz tanto o Lab CNV, que é o Laboratório de Comunicação Não Violenta, quanto o Lab S3, que é o Laboratório de Sociocracia, para a gente, e estamos na pesquisa, a gente vai sempre olhando e trazendo, né, a teoria U, a gente traz ecologia profunda, a gente traz o fórum, então a pesquisa dessas tecnologias sociais. A gente queria convidar quem quiser deixar o e-mail aqui no nosso chat, a gente pode mandar essa apresentação que a gente fez aqui, depois a gente também pode encaminhar o link da gravação. É só deixar o seu e-mail aí no chat, que aí a gente já faz isso. E eu vou pedir para todo mundo abrir um pouco a câmera aqui, só para a gente ver a cara de todo mundo. A gente já está chegando aqui no fechamento. E aí a gente... Isso, olá, Marcinha, delícia, olá, galera de Piracanga aí, Eliana, delícia, Luiz, Luciana, Lu, Juju, aí, o Zeca, nosso vizinho Zeca, querido, Alê, da Maria Bioorgânica. Fernanda, Aline, Bruna, Laila, Cássia, ô Renatinha! O Legal, Loki. Loki, Muito bem, então tem algumas Loki, pessoas aqui até que Cássia, vivem muito esse bom. Tem movimento. gente aí que já passou por A aqui. Lu, Que barato. que delícia, Então, gente, gente. agradecemos muito aí o tempo que vocês dedicaram para nos escutar. E é isso. E aí está feito aí o convite para a gente continuar essa conversa. Temos outros momentos. A gente vai anotar aqui os e-mails de quem ficou interessado em receber a apresentação. A gente teve pedidos para fazer mais uma live na semana que vem, num outro horário, então a gente deve fazer na quarta-feira à noite. E aí a gente vai explorar mais alguns temas. Então, também, se quiserem divulgar aí para os amigos, a gente está nesse ativismo mesmo de cada vez mais espalhar essas sementes, né, gente? Que é o que a gente precisa agora, é ocupar espaço com coisa boa,
né? Com notícia boa e com ferramenta, para a gente se sentir potente nessa transformação. Né? Eu falo assim, eu cansei de me sentir impotente, porque eu olho para a Matrix e eu falo, nunca vou conseguir transformar isso. Né? Quem é aqui desse ativismo ambiental está em prantos hoje, né? A gente está vivendo aí um desmantelamento completo do nosso do meio ambiente, com o deslicenciamento sendo oficializado, né? O Bolsonaro disse lá no último fórum internacional que não ia mais ter desmatamento ilegal e ele falou a verdade. O que ele vai fazer daqui para frente é legalizar todos os desmatamentos. Então, o nosso ativismo ele é muito forte, a gente precisa ser estratégicos nesse momento, a gente não tem tempo para perder, porque o outro lado da força está bem rápido, né? Então, é isso aí. Estamos aqui também, sabe? Quem quiser fazer pergunta e entrar em contato com a gente está super disponível. A gente tem um programa de voluntariado aqui no Terra Luminous. Temos aqui ó, a Renata, nossa super master, querida, voluntária, maravilhosa, que está aqui participando online. Estamos com saudade, o Loki, o Tom, enfim, a Dani. Isso aí. Então é isso, gente. Um bom final de semana para todo mundo. Valeu. Beijos. Beijo. Já. Grata pela presença.